Continuamos na Epístola a Timóteo. Chegamos ao capítulo 5, onde agora Paulo instrui como deve proceder, né, os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. E entenda aqui pastor como uma pessoa que cuida, não só aquele pastor que tem o título de estar liderando uma igreja, mas todos nós somos pastores das ovelhinhas que Deus coloca pertinho da gente, para a gente cuidar, amém? Então, não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda pureza. Então, vamos lá. Se você precisa exortar a um homem idoso, você não vai exortar com orgulho ou soberba jovem, com orgulho ou soberba de quem sabe tudo, porque ninguém sabe de tudo. Então, você vai exortar um homem mais velho que você, como se estivesse exortando a um pai. Se for uma moça, com toda pureza, como se fosse uma irmã sua, como se fosse uma irmã mais nova. Se for uma senhora, uma mulher mais velha que você, como se estivesse exortando sua mãe. Ou seja, com todo respeito, com toda educação, com humildade, né? Então, vamos continuar. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos honestos, que estes aprendam, que ninguém é ensinado, né? Mas aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores. Por isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, ou seja, não tem nenhum amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Porém, rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ansiosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável para maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Não aceite denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e os anjos eleitos que guardam estes conselhos em prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso aqui é um conselho bem direto a Timóteo por causa das enfermidades que ele tinha no estômago. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. É aquele que nós já conhecemos, né? Que pelo fruto conheceremos as árvores. E é qualquer fruto, fruto bom ou fruto ruim. Nós conheceremos o caráter de uma pessoa pelo seu comportamento, né? Pelas suas reações, nem pelas suas ações, porque as ações ainda podem ser pensadas, já podem ser até planejadas, mas as reações não, elas são o transbordar do nosso caráter, né? Então, aqui tem várias orientações para a gente lidar com as pessoas dentro da igreja, também com a nossa família, né? Que fala aqui que se a gente abandona hoje a nossa família,
nós estamos sendo piores do que aqueles que estamos negando a fé, sendo pior do que os incrédulos, pior do que aqueles que não têm essa informação. Porque, irmãos, sabe o que é ruim de ter conhecimento? É o peso da responsabilidade de cumprir aquilo que nós já sabemos. É só isso que é ruim. Mas sabe o que é bom? Que Deus nos dá a capacidade de cumprir a sua palavra pelo poder mediante o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você seja empoderado. Vou usar até essa palavra que nem... o trem passa. Que você seja empoderado pelo Espírito Santo a cumprir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.